Como é de praxe, nós já vimos fazendo isso há alguns anos, a sexta-feira de manhã é dedicada ao nosso contato, tanto pessoal como via internet, com os nossos colegas de vários estados, inclusive vocês aqui. E, então, nós temos uma lista de perguntas que foram feitas e, provavelmente, outras perguntas vão surgir à medida que nós prossigamos a nossa tarefa aqui. Mas, antes de mais nada, eu queria pedir ao Wagner para dar uma notícia interessante a respeito da participação brasileira na Olimpíada Internacional de Matemática. Você podia até começar fazendo um brevíssimo comentário resumo sobre a participação anteriores. Isso. Semana passada foi realizada a 49ª Olimpíada Internacional de Matemática. Essa competição, cada ano ocorre num país diferente, e esse ano foi na Espanha, e cada país participa com uma equipe de 6 alunos pré-universitários, tá? Alunos que não podem ter entrado ainda na universidade, ainda estão no ensino médio, digamos, né? E 2 professores acompanham esses alunos. Esse ano, a Olimpíada Internacional contou com a participação de 103 países, para você ver como se faz matemática no mundo, né? 103 países competindo com a garotada. E a nossa equipe, que foi selecionada através da Olimpíada Brasileira de Matemática, treinada, e contou com alunos de São Paulo, um aluno de São Paulo, um de São José do Rio Preto, um de Salvador, um de Belo Horizonte e 2 de Fortaleza esse ano. O Brasil tem uma tradição de participar dessa competição e já tivemos algumas medalhas de ouro muito expressivas, a primeira com Nicolau Saldanha, que é um famoso matemático aqui do Rio de Janeiro, da PUC. Em seguida, o Carlos Gustavo, aqui do IMPA, também famoso Gugu. E tivemos diversas outras medalhas de ouro. Ralph, não vou me lembrar de todos, mas não podia esquecer Ralph, que ganhou inclusive 2. E nessa competição, nós tivemos não um ouro, mas tivemos 5 medalhas de prata e 1 de bronze, o que mostrou uma equipe fortíssima e uniforme, coesa. E o mais interessante é que nos 103 países, como equipe, nós ficamos em 16º lugar. 16º em 103 países, falando de matemática, é muito expressivo. Nós ficamos à frente, para vocês terem uma ideia, de países com grande tradição. Ficamos à frente do Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Israel, Índia, Singapura e diversos, né, países que, com muita tradição de matemática, mas nós estamos chegando lá, estamos melhorando a cada ano. Então, vamos prestigiar a Olimpíada Brasileira de Matemática, também a Olimpíada de Matemática das escolas públicas, que as 2 entidades estão promovendo a melhoria do ensino da matemática, a melhoria do interesse, né, dos alunos e professores pelo ensino, e falando aqui para vocês do Rio e para os de fora também. Tem a camiseta aqui para ajudar aqui. Sortear o quê? A gente está precisando arrecadar fundos, né? Não é baratinho, baratinho. Então, aqui no Rio de Janeiro, é só descer na sala da Olimpíada, ali embaixo, né? E os de fora, entra no site da Olimpíada. Faça uma visita ao nosso site,
tem tudo, informações, tem as competições, as provas, o que se faz no Brasil, nos estados, as competições estaduais, regionais, enfim, um monte de informação e muitas questões, muitas provas com resoluções. Então, é um passeio divertido navegar nesse site, que também tem links para os outros países. Se vocês tiverem curiosidade de ver o que acontece também em algum outro país, você pode acessar. Então é isso. Essa principal notícia aqui que me deixou muito contente. A todos. Muito bem. Ótimas notícias. Bom, agora nós vamos proceder à sessão de perguntas e respostas, perguntas que foram enviadas por pessoas de vários estados. Vamos começar com as perguntas que foram feitas ontem, que estão já digitadas aqui. Começamos com a pergunta de... não sei de onde é, Davi Scott Rodrigues. A pergunta é a seguinte: na aula de números complexos do professor Luiz Henrique, foi definida a operação de multiplicação através da seguinte forma, por meio da seguinte fórmula: x1, x2 vezes y1, y2 igual a x1, x2 menos y1, y2, vírgula x1, y2 mais x2, y1. Como se chega nessa fórmula? Eu acho que a pessoa não chega na fórmula, vem montado na fórmula, chega uma definição. Se chegar a essa fórmula. Eu acho que o Luiz Henrique fez isso. Bom, foi o que eu fiz na aula. Eu seguia, fingindo, né, que existia um tal número i cujo quadrado fosse menos 1, e a única possibilidade era que a multiplicação de complexos fosse daquele modo. Então, partindo dessa motivação, a gente define, então, uma multiplicação no plano R2 daquele jeito, e a gente sabe que vai funcionar. Quer dizer, essa única possibilidade para a forma da multiplicação é aquela. Muito bem. Isso é uma coisa que eu percebi, eu dei uma olhada rápida nas perguntas antes de vir para cá. Algumas dessas perguntas, bem mais do que uma, são feitas por pessoas que aparentemente não assistiram, ou se assistiram na hora nós estávamos presentes, ou se estavam presentes não prestaram atenção, mas várias perguntas dessas foram respondidas já nas nossas aulas. A aula do Paulo César, a minha aula, a aula do Wagner, a aula do Luiz Henrique. Bom, essa é a primeira pergunta. Claro, a maneira mais adequada para ensinar números complexos para os alunos é dizer que x mais i, que existe um número cujo quadrado é menos 1, e que os números complexos são x, chamado i, e x mais i, e você opera como se fosse números comuns, só tendo cuidado de substituir i2 por menos 1, e pronto. E daí chega-se a essa fórmula aí. Uma pergunta de Santa Catarina para encaminhar aos professores. A primeira pergunta eu achei ótima, deles. Ouvi dizer que Pitágoras matou um discípulo que demonstrou que a raiz de 2 é irracional. Ouvi dizer é ótimo, né? Quer dizer... Mas você sabia que Pitágoras matou um discípulo? Olha, brincadeira da parte, que provavelmente a pessoa que escreveu isso, escreveu de propósito, né, para provocar riso. Sobre Pitágoras, sabe-se muito pouco. Muitas suposições. Sabe-se coisas de natureza geral, mas a vida íntima da escola pitagórica, as coisas que aconteceram lá dentro, é uma coisa que impossível de saber, porque era uma escola secreta. Todos os membros tinham que jurar segredo das coisas que faziam lá e que os resultados que obtinham, etc. De modo que isso aí provavelmente é um boato, né? Porque a filosofia da escola pitagórica não permitia esse tipo de coisa, assassinar uma pessoa porque recebeu. Bom, em que momento, segunda pergunta, em que momento da história apareceu o conceito de matriz? E o que motivou esse desenvolvimento? E a terceira pergunta também é associada a essa: qual foi a origem do conceito de determinante?
novamente aqui nós temos uma pergunta que foi respondida na classe, né? Eu dei essa aula e o conceito de determinante surgiu da necessidade de resolver um sistema de equações, digamos, 2 ou 3 equações com 3 incógnitas, equações lineares, e apareceu uma fórmula, e aquela fórmula é chamada determinante. Foi descoberto simultaneamente no Japão e na Alemanha, e o conceito de determinante surgiu antes da ideia de matrizes. Aos poucos, né, foi evoluindo. Ninguém um dia disse, eu descobri uma coisa chamada matriz. As coisas foram aparecendo normalmente, em várias situações, né? E o pioneiro da teoria das matrizes foi um matemático inglês chamado Arthur Cayley, C-A-Y-L-E-Y, que era advogado. Era advogado e provavelmente não tinha muitas coisas para fazer e ficava ocupando o tempo dele com matemática. Isso mais ou menos assim no século XIX, princípio do século XIX, ou XVIII, não sei, exato, não me lembro agora. Bom, e tem outra pergunta aqui, que essa pergunta também já foi respondida. Tudo aqui, até agora, tudo já foi respondido antes na aula, mas vamos repetir. Bruno, 2 retas coincidentes podem ser consideradas paralelas? Também já foi feita uma explicação a esse respeito. E é claro que você tem direito de dar o nome do que você quiser a qualquer coisa. Eu posso chamar essa mesa aqui de automóvel, pronto, isso aqui a cadeira é um trem, eu estou sentado em cima do trem. Eu não sou mineiro, né, mas estou sentado. Mineiro chama tudo de trem, né? Igual o Humpty Dumpty. Né? Igual o Humpty Dumpty. Você conhece a história de Alice no País do Espelho, não é no País da Maravilha. É o livro seguinte. E que o Humpty Dumpty disse, eu tenho direito de chamar as coisas, dar o nome que eu quero, contanto que eu seja coerente. Eu fico sempre chamando aquela coisa por aquele nome. Bom, então 2 retas coincidentes podem ser consideradas paralelas? Se quiser, chama, mas isso aí atrapalha mais do que ajuda, porque na hora de resolver sistema de equações, você tem sistemas impossíveis e sistemas indeterminados. Se as retas coincidentes são paralelas, então todo sistema indeterminado é impossível. Pronto, acabou. Paralela, coincidente é paralela é impossível, então todo indeterminado é impossível, embora tenha uma infinidade de soluções. Por isso é que eu não acho bom, mas se quiserem continuar, qual é a vantagem? A ideia é a seguinte, numa época, isso eu não disse, eu vou dizer agora, numa época em que havia uma mania internacional de considerar a chamada matemática moderna, e que ficava todo mundo preocupado com conceitos bem abstratos, tipo relação de equivalência e coisas assim. Então, paralelismo é uma relação de equivalência? Se você considerar 2 retas coincidentes, ou melhor, uma reta só como paralela a si mesma, então, paralelismo é uma relação de equivalência. Se você disser que 2 retas paralelas não têm pontos em comum, portanto, são retas bem diferentes uma da outra, então o paralelismo não é uma relação de equivalência, então a vantagem é que agora eu tenho uma relação de equivalência. E daí? O que é que eu ganho com isso? Nada. Bom, a pergunta aqui eu não sei se é para o Luiz Henrique ou para o Paulo César. A pergunta é a seguinte, se tivermos f de x igual a x2 mais 1, é possível construirmos o gráfico dela? Dela quem? Da função. Atribuindo valores complexos a x, é possível construir o gráfico de uma função polinomial no plano complexo? Paulo César, por favor, responda essa. Eu vou responder. Não, estritamente falando, um gráfico de uma função complexa teria que tomar valores no R4. Né? Seria uma coisa que acontece um desenho no R4, que não dá para a gente ver. Mas é possível a gente fazer um desenho até no R2, usando cores. Chegou a aparecer aí, mas... Está indo bem. Tem que apagar a luz agora, para a gente ver as cores. Bom, a ideia básica, então, é que você associa a cada ângulo, né, usando a representação polar dos números complexos, a cada ângulo uma cor e o raio
varia então só com a tonalidade, o brilho da cor. Então, assim você consegue representar os números complexos, né, usando essas cores, e aí ele consegue fazer gráficos. Por favor. Então, vou mostrar aqui o gráfico de um polinômio, que eu não sei mais qual é o polinômio, mas... Então, aqui tem um gráfico de um polinômio, que eu acho que é de grau 1, 2, 3, 4, 6, eu acho, e que a gente pode ver esses pontos onde as cores começam de novo são justamente as raízes do polinômio, que a gente viu que as cores começavam na origem. Então aqui as cores começam várias vezes, né? Está vendo aqui em 5 pontos, só que aquele ponto lá as cores começam 2 vezes. Então na verdade é uma raiz dupla da equação. Então esse é um modo de você fazer um gráfico de uma função complexa e entender visualmente como é que a função funciona. Não serve só para polinômio, serve para qualquer tipo de função, seno, cosseno, raiz quadrada e tal. Então esse é um modo até bem bonito de fazer gráficos de funções complexas. Essa é uma psicodélico, né? Essa é a figura da Wikipedia. Vou fazer só uma observação, quer dizer, a pergunta é se é possível construir o gráfico. Uma coisa que é necessário esclarecer é que o gráfico de uma função, tá, esse sempre existe. Tá? O gráfico de uma função é simplesmente o conjunto dos pares ordenados xy, tais que y é igual a f de x. Tá? Então, esse é um conceito abstrato. Tá? O que acontece é que, quando essa função é uma função de R em R, tal, de R2 em R, de tal maneira que, juntando x com y, a gente esteja dentro do espaço tridimensional, a gente tem uma representação conveniente desse gráfico, que é a representação no plano cartesiano. Tá? Para funções que não sejam desse tipo, o gráfico continua existindo, mas para você ter uma representação pictográfica que nos ajude aí a entender, você tem que recorrer a outras coisas. Tá? No caso dos complexos, isso aí é uma maneira de fazer isso. Muito bem. Eu concordo exatamente com ambos. E gostaria de acrescentar uma coisinha a mais. É que a palavra gráfico é geralmente, quase sempre, confundida nos livros didáticos e entre os professores, por causa da leitura do livro didático. Gráfico tem a conotação de uma figura. Um desenho, Um desenho. Gráfico é um desenho. Até porque a origem é essa, né? A origem é essa. Claro, a palavra gráfico significa isso, grafia, escrita, né? Agora, o que acontece é o seguinte, os matemáticos consideram o gráfico de uma função aquilo que o Paulo César falou. Um gráfico de uma função, você tem uma função f de x em y, o gráfico não tem nada de gráfico para os matemáticos. Você tem uma função f de um conjunto x no conjunto y, o gráfico de f é um subconjunto do produto cartesiano de x por y. É um conjunto de todos os pares x, f de x, onde x varia em x, o qual é um subconjunto do produto cartesiano. Então, essa é a definição de gráfico. Definição matemática de gráfico. Então, quando x e y são subconjuntos do plano, da reta, por exemplo, do plano, não, da reta, x e y sendo subconjuntos da reta, o produto cartesiano x vezes y é um subconjunto do plano, da R2. Então, o gráfico pode ser desenhado. Quando x é um subconjunto do plano, para funções de duas variáveis, e y é um subconjunto da reta, então o produto x por y é um subconjunto do R3. Portanto, pode ser desenhado em perspectiva. Aí a gente tem o gráfico de uma função, uma superfície. Mas as pessoas, em geral, confundem as coisas. Tem toda a razão de confundir, porque a palavra gráfico tem esse significado na língua portuguesa e nas outras línguas também. Eu queria interromper durante alguns breves minutos o nosso trabalho aqui para receber o professor Jacó Palles, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências, entre outras coisas. Jacó, seja bem-vindo. Sente-se aqui, por favor. E a presença do Jacó, que muito nos honra aqui pelo fato
da sua eminência, não só como matemático, que é um matemático extraordinário, como pelas posições que ocupa, e já ocupou, já foi diretor do INPA, foi presidente da União Matemática Internacional, e hoje é presidente também da TUAS, que é a Academia de Ciências dos Países em Desenvolvimento, e também é presidente da Academia Brasileira de Ciências. Com todas essas honrarias e ocupações, ele ainda encontra tempo, né, para garantir, com o seu prestígio e o seu denodo, sua luta, garantir a existência desse nosso programa, buscando, nas fontes de financiamento, buscando conseguir fundos para que nós possamos fazer o nosso trabalho. E essa busca não é uma busca muito fácil, não, porque o emaranhado das formalidades burocráticas é muito grande e precisa de uma pessoa como ele. E não sei se a Maria está aqui também. Cadê a Maria? Não está aí. E ao lado dele, nós temos essa figura que é a Maria Celano Maia, que realmente o Jacó toma as decisões, faz os contatos e a Maria corre atrás do prejuízo, né? Ela realmente consegue fazer. A burocracia brasileira é incrível, né? Pede para você mandar um documento, aí você manda. Daqui a uma semana pede de novo para mandar o mesmo documento, você tem que mandar de novo, e assim vai. Tá bom, Jacó, porque o Jacó quer dizer algumas palavras. Muito obrigado. Primeiro, queria agradecer ao Elon pelas generosas palavras. Eu acho que o mais importante desse programa é a equipe que a organiza, né, chefiada pelo Elon, e vocês. Eu acho que vocês acreditam que é importante nós melhorarmos o ensino de matemática. E essa equipe que está aqui e os coordenadores locais formam uma rede absolutamente extraordinária. Então, o meu papel foi acreditar nisso. Antes dessa nova etapa, isso era feito localmente, só para o pessoal do estado do Rio de Janeiro. Então, em 2001, eu convidei o Elon e dirigentes da Rede Nacional de Pesquisa, que é a nossa rede de internet e tecnologia de informação, e juntos imaginamos que esse programa deveria e merecia, importante para o país, ter esse programa em termos nacionais. E hoje são 27 centros, né? E uma demanda crescente, absolutamente crescente, séria, né? De outros centros desejando ter este programa de aperfeiçoamento intensivo dos professores de matemática no ensino médio, vocês. Então, o programa é muito bom, é excelente. O que eu faço é ajudar que ele aconteça. Mas, realmente, quem é importante aqui é essa equipe, vocês, né, e acreditar que nós vamos, um dia, chegar lá, ter um bom ensino de matemática, mesmo em termos nacionais. Eu quero chamar a atenção que a matemática brasileira, em termos de vanguarda de pesquisa, tem um prestígio internacional muito grande. Em termos de Olimpíadas internacionais, também o Brasil tem um desempenho excelente. O que está faltando mesmo, e é gravíssimo, talvez um dos problemas mais sérios que a comunidade científica e educacional do Brasil confronta hoje em dia, é integrar o país nessa excelência. E está aqui o Elon comandando um programa que, não tenho a menor dúvida, tem um impacto grande, ele é cumulativo, são vocês que vão transmitir aos outros
essas novas ideias, esse aperfeiçoamento que vocês estão tendo. Então, é isso. Meu papel é muito modesto. Obrigado. Modéstia é a modéstia dele. Bom, Jacó, como você sabe... Maria, vem cá. Como você sabe, essa sexta-feira a gente responde as perguntas. Eu queria que todos conhecessem nos estados do Brasil, vocês todos aqui já conhecem, a professora Maria Celan Maia, que é o motor desse evento. Ela se sacrifica terrivelmente, tendo que se desgastar, fazendo todas as exigências, muitas vezes repetidas e desnecessárias, para cumprir as obrigações burocráticas, mas que, de um certo modo, ela é recompensada não só pela certeza de que está fazendo um trabalho positivo e benéfico para todo o país, como também pelas amizades que ela faz. Vocês aqui, pessoalmente, né, que se tornam todos amigos dela, e da Priscila também, que é auxiliar dela, que é uma pessoa também dedicada, e nos estados também, pelos nossos coordenadores, que estão sempre em contato com ela. Os coordenadores são professores universitários de vários estados do país, que organizam essas atividades nas suas respectivas localidades, nos seus respectivos estados, e que resolvem as dificuldades juntos com a Maria. Maria, você quer dizer alguma palavra? Só queria dizer que vocês são sempre bem-vindos e que é um prazer fazer esse trabalho. Aí. Bom, a não ser que alguém mais queira falar, eu acho que a gente pode voltar aos nossos trabalhos. Eu não quero prender mais o Jacó e a Maria aqui. Ok, boa sorte para todos. Bom, continuando aqui, então eu queria dizer aos participantes de todo o Brasil, inclusive vocês, naturalmente, que as nossas aulas e os nossos trabalhos de tarde, que são muito interessantes, e como Wagner já disse, talvez tão interessantes ou mais ainda do que as aulas, que nós não consideramos a importância número 1 desse trabalho, não é o conhecimento. O conhecimento é realmente muito importante. Mas uma coisa que realmente me parece que é fundamental, que eu gostaria que vocês adquirissem aqui um pouco disso, é o espírito crítico, uma certa visão a respeito do ensino de matemática, do ensino médio, e a maneira de olhar para a matemática, né? As críticas que nós fazemos, as observações que nós fazemos, e principalmente aquilo que nós escrevemos no livro, deviam refletir essa visão crítica e objetiva da matemática, nesse nível. Tá? Muito bem. Então, isso também, por isso é que essa reunião que nós estamos tendo agora aqui é importante, porque nos dá a oportunidade de reforçar essa ideia. Muito bem. Então, perguntas respondemos a pergunta a respeito do gráfico. Então, ficou claro que gráfico não significa gráfico no sentido gráfico. Né? A outra pergunta é a seguinte. Os alunos o professor aluno Severino Francisco, de Pernambuco. Os alunos do ensino médio, vez por outra, aparecem com uma dúvida cuja solução eu gostaria de saber qual a resposta mais rigorosa. Sabemos que 2 mais 2 é igual a 4, contagem de inteiros. Mas quando olhamos para os números na reta e fazemos as marcações, alguns alunos costumam contar as marcações na reta e, incluindo a marcação correspondente a 0, a soma ficaria aparentemente 2 mais 2 igual a 5. 5 marcações, 0, 1, 2, 3 e 4. Gostaríamos de saber qual a forma mais rigorosa para combater essa ideia.
A ideia é a seguinte, entre 15 e 20, quantos números há? 5 ou 6? Né? Depende do que você... Entre 15 e 20. Pode ser 4. Depende do entre, né? Uma vez aqui, nós tivemos na reunião do Colóquio Brasileiro de Matemática, o presidente da Academia Brasileira de Ciências, não sei se você se lembra, que diz assim, o primeiro colóquio foi em 1957. Se lembra disso, Paulo César? O primeiro colóquio foi em 1957. Hoje nós estamos em 1987. Portanto, esse é o 30º colóquio. Não era o Jacó. Era um cientista, um biólogo muito destacado, um homem muito inteligente, que 57 para 87, 30. Então são 30 colóquios. A audiência em peso, todo mundo era matemático, 31. Essa pergunta é a questão. Eu acho que uma maneira de responder, de tirar essa dúvida dos alunos, é olhar para a questão de contagem na reta. Em vez de contar os pontos, faz uma setinha. De 2 para 3, uma setinha. De 3 para 4, outra setinha. Conta as setinhas. Tá? Aí fica mais fácil para fazer a soma. Somar 2 mais 5, segunda 2, depois mais 3. Bom, pergunta para o PC. Como podemos demonstrar, por meio da divisão da derivada de um polinômio por esse polinômio, podemos encontrar a soma de quadrado das raízes, a soma dos cubos e assim encontrar a soma de quaisquer potências das raízes desse polinômio? Não sei. Nem eu. Não sei. Se alguém souber, inclusive, talvez o Edmund pudesse mandar uma mensagem esclarecendo. Pode ser que ele tenha visto alguma maneira de fazer isso e queira a justificativa. Eu de fato, não sei. Não sei a que ele se refere. Como usar a derivada para obter uma fórmula direta para... O quociente da derivada do polinômio pelo polinômio. A partir daí, obter uma fórmula... Não sei. Eu não sei. Deve existir, senão ele não ia inventar isso. Ele deve ter visto em algum lugar e a gente... E aí uma boa ocasião para chamar a atenção para o fato de que, assim como o Paulo César e eu me associei a ele, a gente nunca deve ter acanhamento de dizer para a turma, olha, isso eu não sei, eu vou perguntar, vou me esforçar. Admitir que não sabe, só fica chato se você começar a admitir que não sabe muitas vezes. Toda hora, não sei. Aí pega mal. Mas de vez em quando o aluno chega com um problema, eu pergunto, você não sabe, você responde, não sei. Vou procurar ver e respondo mais tarde se eu conseguir descobrir a razão. Agora, se você faz isso toda hora, aí está mal, né? Bom, a pergunta é a seguinte, por que, ótimo, porque separado, por que o ortocentro pode ser encontrado dentro ou fora de um triângulo? É da vida, né? Faz parte da vida. Isso vale para qualquer triângulo? Sabemos que a sua interseção é o único ponto. A sua interseção é o único ponto. Como posso provar que isso acontece? E por que, ao movimentar um dos vértices, o rastro do ortocentro é uma parábola? Essa é a pergunta que mistura matemática com cabri. Cabri é matemática. Eu acho que eu captei o espírito da pergunta. Bom, o ortocentro pode ser encontrado dentro ou fora do triângulo? Sim. Até no vértice. Isso. Quando o triângulo é acutângulo, as alturas se intersectam num ponto interior. Quando o triângulo é retângulo, esse ponto coincide com o vértice do ângulo reto. E quando o triângulo é obtusângulo, não tem jeito. As alturas vão ficar fora. O ortocentro vai cair fora. Então, é da natureza da definição, né, da interseção das alturas que isso possa acontecer. Sabemos que a sua interseção é o único ponto. Como provar que isso acontece? Essa parte da pergunta é excelente, porque... Mas está mal redigido. Assim... Sua interseção se refere aqui. Ele está pensando nas alturas. Por que as três alturas se cortam num ponto só?
E pensando sinteticamente, é complicado. É complicado. Claro que tem uma certa mágica, vocês sabem, né, que a geometria sintética às vezes exige um pouquinho de mágica e sorte. Mas, analiticamente, você faz isso muito rápido. É assim. Você vai inventar um triângulo e coloca assim, por exemplo, nessa posição, com um vértice no eixo X, outro vértice no eixo X também, e o terceiro vértice aqui. Qualquer triângulo pode ser colocado dessa forma? A resposta é sim. Repara o seguinte, se esse B for negativo, a figura fica exatamente como essa. Mas se o B for positivo, né, então o triângulo fica assim, obtusângulo nesse vértice. Né? O que você vai fazer? Imagine que você tem uma altura aqui e uma outra aqui. Ou seja, elas, como o eixo Y já é uma altura, né? Eu vou imaginar que esses pontos aqui sejam diferentes. P e P'. Então faça o seguinte, adote para P alguma coisa do tipo 0D e para P', 0D'. Meu objetivo é provar que eles coincidem, ou seja, que D é igual a D'. Você, em duas linhas, você vai fazer exatamente o seguinte. Construa esse vetor OP e esse vetor chamar de U. E obrigue que o produto interno seja zero. Não vou fazer as contas, você faça isso sozinho. Em seguida, faça o mesmo, considerando esse vetor OP, não, isso aqui é B. Que B. Que A. Então, construa esse vetor AP' e esse outro aqui, V. E faça esse produto AP' por V. 0. Fazendo essa continha que é muito simples, sai instantaneamente que D igual a D'. Isso independe do triângulo ser acutângulo, obtusângulo ou de qualquer outro tipo. Tá? Faça isso mesmo, que é muito rápido e muito eficiente e você vai... Isso está feito no livro, no capítulo 1 do volume 3 que vocês receberam, está feito esse procedimento. Bom, terminando aqui, e por que ao movimentar um dos vértices, o rastro do ortocentro é uma parábola? A pergunta não é essa. O que ele quer dizer é o seguinte. Se você tem a seguinte situação, um triângulo cuja base é fixa, e se este vértice, né, percorre uma paralela à base, aí sim. Aí é verdade que o rastro, né, do ortocentro é uma parábola que vai ficar mais ou menos nessa posição aqui. Mas só é uma parábola se o terceiro vértice percorre uma paralela estando a base fixa. Muito bem. De que jeito a gente prova isso? Analítica. Tá? É parecido com isso. Também os cálculos aí sim são um pouco mais árduos, né? Mas não tem assim nada essencialmente difícil. Aí ele fala uma coisa preocupante. Diz assim, percebe-se quando usamos um software livre. Ele cita aqui o GeoGebra, que é um software de geometria gratuito. Cuidado, nem tudo que parece uma parábola é uma parábola. Aliás, isso vale para qualquer coisa, né? Nem tudo que parece é.
tem um aspecto de... Então, você olha uma curva assim, já... parábola. Não. Parábola significa que... Uma parábola. Ah, sim. Exato. Você pega um fio ali pendurado, parábola. Aliás, os alunos têm tendência, tudo que não é reta, nem circunferência, nem elipse, assim, qualquer coisa, assim, uma curva aberta, ele chuta parábola. Ninguém diz uma hipérbole. Não, jamais. Jamais fala hipérbole. Então, parábola significa que você vai colocar, né, 2 vértices fixos, bota a origem ali no meio, né, faz o vértice passear lá em cima, quer dizer, aquela letrinha C é variável, quer dizer, C é constante, né, o abscissa que é variável, e as coordenadas do ponto de interseção das alturas vai ter uma equação que você vai reconhecer, né, que é uma equação de uma parábola. Então, cuidado para não tirar conclusão somente do que você está observando ali no computador. Aquilo te dá uma conjectura, uma ideia, se pode ser, deve ser, mas para ter certeza tem que fazer as contas. Tem outra pergunta que você pode responder. Mais ainda? Pode responder todas as perguntas. De onde? Ah, daqui. Ah, não, mas primeiro eu quero ir para João Pessoa. Não, mas você está aqui. Não. É que a sua ordem está diferente da minha. Tá bom. João Pessoa, pergunta do professor Cícero. A geometria analítica é uma disciplina que no 3º ano exige um bom tempo. Em algumas escolas nem se termina a programação. Isso é um fato. Depende da quantidade de aulas que você tem por semana. E eu tive recentemente, aqui perto do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, há escolas que dão 5 aulas de matemática, outras dão 4, tem escola que só dão 3 aulas de matemática por semana, no ensino médio. Então, evidentemente, com isso aí, ele tem toda a razão, nem sempre se termina. Creio que o assunto vetores exigiria pelo menos 1 mês de aula. Bom, aqui a nossa recomendação é que vetores são instrumentos que valem a pena. Valem a pena. Se puder, se tiver alguma chance, isso é muito bom, muito educativo. Aí a professora Patrícia faz uma pergunta... Só um momentinho, Wagner. O professor tem que fazer escolhas também, né? Quer dizer, certamente há outros assuntos que muitas vezes são abordados aí pelos livros que não têm a mesma importância, que não vai ter o mesmo impacto até no estudo futuro do que outros. Então, a gente não está dizendo que tudo que a gente diz aqui deva ser acrescentado necessariamente ao que vocês não vamos tocar nesse fazer ponto. Escolha, né? Já tem perguntas sobre programas e aí a gente vai detalhar um pouco mais. A professora Patrícia gostaria de saber se podemos ensinar vetores no ensino médio, gostei disso, sem ter problemas com o Ministério da Educação. Eu acho que você nunca vai ter problemas aqui nesse país com o Ministério da Educação nesse ponto. Você pode ter problema no Ministério da Educação se você não mandou um documento que eles pediram, qualquer coisa. Mas ninguém no Ministério da Educação vai olhar para isso. Não vai ter, de jeito nenhum. Deixa eu dizer mais. Inclusive porque não existe um programa oficial. Não existe um programa oficial. Existem parâmetros curriculares, que são outra coisa, parâmetros gerais, etc. O que determina o conteúdo do ensino de matemática no ensino médio, o que determina são os vestibulares do local. É uma coisa curiosa. Você está num determinado estado onde as universidades têm os programas de vestibulares. O ensino médio se baseia fortemente nesses programas de vestibulares, os quais, por sua vez, são baseados nos programas do ensino médio, os quais não existem. Então, a situação é essa. Ô, Patrícia, aqui no Rio de Janeiro, por causa da UFRJ, que foi a pioneira lá na década de 70, de introduzir um programa radicalmente diferente, aqui no Rio de Janeiro, o assunto vetores faz parte obrigatória do ensino médio. Né? Já está completamente inserido aqui. Porque se você não ensinar isso, os alunos vão se prejudicar no vestibular. Exato. Aqui, então, aqui cai no vestibular. Em São Paulo não cai no vestibular. Então não ensina. Então não tem. Mas poderia ter. Poderia, porque ajuda.
Mais alguma coisinha que... Ah, bom, isso aí nós vamos falar longamente, talvez não nesse momento, a diferença de conteúdos abordados no ensino brasileiro entre regiões e, às vezes, dentro do mesmo estado. Olha, como o Elon começou a falar, a gente pega o gancho, não havendo um programa oficial do Ministério da Educação, como há nos países mais sérios. No Japão, por exemplo. No Japão, na Alemanha. Então, existem programas assim rígidos. Toda escola tem que dar pelo menos isso. O mais é lucro, mas isso tem que ser cumprido. Aqui não existe isso. Então, ficam as escolas ao sabor dos vestibulares mais próximos. Então, aqui no Rio de Janeiro, há uma realidade aqui, por causa das federais, da UFRJ, da Fluminense, da UERJ, estadual, não é? Das públicas. Em São Paulo é totalmente diferente, totalmente não, mas é bastante diferente. Em São Paulo não existe a geometria analítica no espaço. Não é? E o São Paulo dá uma ênfase enorme a determinantes, coisa que não é da nossa realidade aqui. Se você for a Manaus, por exemplo, você vai ver no ensino médio cálculo, derivada, limite, no Amazonas. Por quê? Porque a federal lá do Amazonas resolveu botar aquilo no vestibular. Então, é um balaio, né, de gatos muito diferente, e essas coisas são realmente regionais, e os livros didáticos, evidentemente, não podem satisfazer a todos. Então, os livros principais das editoras paulistas, eles olham mais assim para a região sul, sudeste. Wagner, deixa eu dar um esclarecimento. Deixa. Você mencionou a Alemanha. A Alemanha é o seguinte, é formada por estados, é uma república federativa. E esses estados são provenientes dos antigos reinos, que deram origem ao país Alemanha, com Bismarck, que reuniu tudo. Cada estado tem o seu programa. E os livros, você pega um livro didático alemão, ele diz assim, para a região tal, tá? Para a Baviera, então é um estado. Você tem essa variação de estado para estado. Agora, no Japão, apesar de ser muitas ilhas lá, é unificado. Não só o programa é unificado, mas o cronograma também é unificado. O Ministério da Educação determina, no mês tal, você tem que ensinar isso aqui. Exatamente. Então, nós temos que lidar com essas diferenças. Né? Enquanto o Ministério não tomar as rédeas e dar realmente uma direção firme e segura, infelizmente, nós vamos ter que lidar com isso. Agora, Wagner, você pegou outra folha que chegou por último. Eu queria que a gente voltasse para a folha original. Vamos lá. Então, aqui a pergunta original, as folhas originais iniciais são as seguintes. Geometria analítica. Em geometria analítica, vocês não falaram nas cônicas. Isso é importante para o ensino médio? Paulo César. Eu acho, como a gente disse antes, é uma questão de fazer escolhas. Eu acho mais importante você, por exemplo, gastar um tempo aí do programa falando aí do conceito de vetores, do que falando longamente a respeito das cônicas. Agora, um mínimo a respeito de cônicas, eu acho que o aluno do ensino médio deveria conhecer, deveria principalmente conhecer as definições. Tá? Até porque são palavras que são do nosso vocabulário usual. A gente toda hora, hipérbole talvez não, mas certamente elipse e parábola são palavras que são parte do nosso vocabulário e muitas vezes usadas no sentido indevido. Então, isso é uma aplicação extremamente singela, por exemplo, deduzir a equação de uma parábola, é uma aplicação extremamente singela de conteúdos extremamente simples de geometria analítica. Você pode fazer isso, não precisa fazer. Vamos passar 2 meses trabalhando, tá, com parábolas. Você faz um exercício em que você deduz a equação da parábola, tá, ou da elipse, está fazendo um serviço aí para o aluno de
fazer uma correlação entre um conteúdo do que você está fazendo em geometria analítica e algo que é cultural, algo que é importante. Então, eu acho que deve ser tratado no ensino médio, sim, mas há maneiras e maneiras de tratar. Não precisa tratar 3 meses aí sobre cônicas, enfatizando como achar todos os elementos, as cintas, diretrizes, etc. Mas, no mínimo, deve dar a definição, tá? E fazer a dedução da equação na forma mais simples. Muito bem. A outra pergunta é a seguinte: a geometria analítica deve começar com vetores ou eles são um capítulo à parte? Bom, nenhuma coisa nem outra. Nem precisa começar com vetores, nem precisa fazer um capítulo à parte. Siga a orientação que está no nosso livro. No momento em que vetores forem úteis, a gente coloca vetor como algo que é natural e algo que, se você fizer geometria analítica no 3º ano, é algo que já faz parte do vocabulário do aluno. O aluno está falando de vetor nas aulas de física, nas séries anteriores. Então, simplesmente você vai pegar um conceito que ele já tem alguma noção, tá, e se apropriar dele para matemática. No meu tempo de estudante da faculdade, a gente tinha esse problema nos livros de mecânica. Tinha os livros franceses que usavam mecânica vetorial e outros que usavam sem vetores. Então, tinha os defensores aí. Havia, inclusive, no final do século XIX, por aí, havia sociedades, assim como a Sociedade de Proteção aos Vetores. Não era exatamente isso. Estou exagerando, mas existiam clubes assim que defendiam o uso de vetores ou não. Então, o fato é esse, é que o Paulo César falou, só queria acrescentar o seguinte: vetores são absolutamente essenciais para você ter uma exposição sucinta, clara e objetiva de geometria analítica no espaço. Sem vetor fica muito complicado. Agora, no plano, tem ocasiões em que é útil, tem ocasiões em que você não precisa. Então, eu acho que a maneira como nós escrevemos o volume 3 da Matemática do Ensino Médio já dá uma indicação de qual o ponto de vista que nós temos. Aliás, muitas dessas perguntas aqui seriam facilmente e imediatamente respondidas se a pessoa se desse ao trabalho de dar uma olhada no nosso livro. Né? Que, aliás, eu não estou fazendo propaganda disso para vender, porque os livros são doados a vocês gratuitamente. Todo problema de geometria plana pode ser resolvido por analítica? Teoricamente, sim. Agora, nem chato sempre é o melhor caminho para resolver. Não, o que eu acho que essa pergunta poderia ser reforma. É difícil responder uma pergunta dessa, porque você faz uma pergunta dessa, o cara chega com um problema cabeludíssimo e diz: resolva isso para geometria analítica, que você não sabe resolver na hora. Eu modificaria um pouquinho essa pergunta, que é assim: é sempre mais fácil resolver um problema por geometria analítica do que por geometria sintética? Claro que não. Tem próprios problemas de geometria analítica que a gente resolve simplesmente olhando para a figura e tirando conclusões sintéticas a respeito dela. Mas, em geral, o que acontece é o seguinte: não sei se vocês têm essa experiência, mas isso é uma experiência não só que eu tive no colégio no Brasil, mas é uma experiência de natureza internacional. Tinha um problema numérico. O professor dizia: é proibido resolver por álgebra, tem que resolver por aritmética. Isso, eu fiquei surpreso que isso existia na França, também nos Estados Unidos: resolva só por aritmética, não pode usar álgebra. Por quê? O que acontece é o seguinte: o professor que diz isso, ele está querendo que o aluno raciocine, porque a resolução por álgebra, você chama de x em incógnita, monta a equação e fica automático. Então, quando você está com um problema de geometria, que você quer resolver por geometria analítica, você bota a coordenada nas coisas, escolhe o sistema de coordenadas da maneira que você acha que fica mais simples e faz as contas, sai automaticamente. Enquanto que por geometria sintética, você tem que fazer umas construções, bolar um recurso, um truque, etc. Então a resposta eu acho que é essa aí. Nos livros, a área de um triângulo aparece como um determinante 3×3 com as coordenadas dos vértices mais uma coluna igual a 1. Qual a razão dessa coluna igual a 1? Olha, a razão eu não sei, mas acontece o seguinte: eu sei uma explicação, mas não sei se essa explicação é a razão.
A explicação é a seguinte: você pega 3 pontos do plano e você coloca no espaço a 3 dimensões, todos esses pontos no plano Z igual a 1. Aí o triângulo, você liga a origem aos 3 vértices desse triângulo, você fica com um prisma, fica com uma pirâmide. Aí você calcula o volume dessa pirâmide, né, base vezes altura, e dá isso. Outra é mania de determinante. Né? Complicar as coisas, porque você tem 4 coordenadas, ou 6 coordenadas. Então você resolve fazer Deixa eu dar um chute aqui. 3x3. E aí o problema é que quando aparece um triângulo como esse aqui, o aluno coloca um determinante aí também, né? Um triângulo como esse que está aqui no quadro não precisava de determinante. Pois é. Por exemplo, a condição para que 3 pontos sejam colineares. Você subtrai as coordenadas e se essa diferença for múltipla uma da outra, eles são colineares. Mas não, para um determinante 3 por 3 com uma coluna igual a 1, para resolver aquele determinante para saber se... calcular o determinante para saber se os pontos são colineares. Eu acho que é mais ou menos o seguinte: o que nós fazemos aqui? Né? A área desse triângulo é a metade do valor absoluto desse determinante que tem linhas U e V, não é assim? É. Os livros trazem esse determinante grandão aqui. Acontece que ele é... Mesma coisa. Ele é, pois é, x1, y1, 1. Se você subtrai a primeira da segunda, e a primeira da terceira, isso. Pronto. E como aqui essa coluna tem 2 zeros, esse determinante é igual a esse pedaço aqui, que é exatamente esse cara aqui. Então, como eu imagino assim, né, nos livros paulistas, né, como lá não tem vetor, então ele não pode, em princípio, escrever isso. Então ele escreve isso que é equivalente ao que a gente usa aqui. Por outro lado, essa maneira aí de calcular a área de triângulo para o determinante é um caso particular de uma coisa um pouco mais geral, que serve para calcular a área de um polígono simples qualquer, né? Que também, no caso particular do triângulo, faz uma conta que é a mesma aí do cálculo determinante. Então, talvez a pergunta tenha sido como é que essa fórmula veio parar nos nossos livros didáticos. Isso eu não sei. Não, vem daquela condição inicial. Já nas primeiras páginas de geometria analítica, a condição para que 3 pontos sejam colineares. Já começa aí. E outra coisa, isso não foi inventado aqui no Brasil, não. Os livros em outros países também têm isso. Condição com esse determinante. Mania de determinante, né? Que é como eu disse, eu usar uma chave de fenda para cortar um bife. Não é para isso que eles foram... Talvez tenha sido inventado para isso, como a Coca-Cola foi inventada como remédio para o estômago, mas não é por aí. Bom, existe um livro que trate de geometria analítica no espaço em nível do ensino médio? Bom, o nosso livro. Havia outros livros aí. O que acontece aqui no Brasil é não, existe sim. O livro do Dante. O livro do Dante tem. Na nova edição. A razão pela qual não há muitos livros é porque o domínio editorial do mercado editorial acaba sendo definido pelo programa de São Paulo, que não tem esse assunto. Então não é tão fácil, mas há alguns livros aí que tratam disso sim. Bom, outra pergunta é o seguinte: aprendemos que a regra de Cramer tem restrições, mas eu sempre ensinei que quando as 3 incógnitas levam a razão 0 sobre 0, o sistema é indeterminado, e sempre deu certo. Espera aí, isso é do Rio de Janeiro, isso. Qual realmente o problema? Tu não assistiu a minha aula?
Deixa eu colocar um exemplo aqui para ele. Eu já coloquei lá, mas tudo bem. X mais Y mais Z igual a 1, 2x mais 2y mais 2z igual a 2, 3x mais 3y mais 3z igual a 5. Pronto. Aí, não, aí você fica fácil demais. Né? Não, pois é, mas aí tá óbvio que... Eu botei um 2 e um 3, mas aí é mais contundente, tá certo, é mais contundente. Então, sempre deu certo, porque você sempre escolheu uma coisa para dar certo. Ah, aqui está, é uma referência minha, então eu tenho que responder. Né? A aula do professor Elon sobre determinantes foi excelente. Muito obrigado. Hein? Podia parar aqui, né? mas, aí tem o mais, esse mais é que mata a coisa. Mas muito difícil de passar para os alunos. Em geral, só se ensina a calcular o determinante e o professor passa batido pelas propriedades. Como as propriedades não são cobradas, nem no vestibular, os livros também não dão muita importância. Em geral, só se ensina a calcular o determinante. Para calcular o determinante, a gente tem que usar as propriedades. O que eu quero dizer é o seguinte, pega um determinante 3x3, ou 4x4, ou 5x5, e calcule esse determinante usando a definição. Você vai... Ontem eu mencionei aqui que se você tem, por exemplo, o produto de duas matrizes, e você quer calcular a determinante do produto de duas matrizes 3x3, você tem uma soma de 162 parcelas, cada uma das quais é um produto de 6 números dados. Brincadeira, né? Quer dizer, então a gente pode fazer essas coisas usando as propriedades. E as propriedades são extremamente simples. A propriedade diz o seguinte, se você substitui uma linha por uma soma, o determinante fica uma soma de dois determinantes. Se você troca a posição de duas linhas, o determinante muda de sinal. Portanto, se tiver duas linhas iguais, o determinante é 0. E o determinante da matriz de identidade é 1. Acabou. Tem mais nada. Né? Muito bem. Por que o ensino... O Wagner já falou nisso. Por que o ensino de geometria analítica é tão diferente no Rio e em São Paulo? Que diferença existe entre os programas de vestibulares do Rio e dos Estados? Tem que olhar qual é o programa. Os senhores acham que os programas de vestibulares são adequados? Não são grandes demais? Os alunos, em geral, não conseguem dominar tantos conteúdos? Estou de acordo, sim. Acho que os programas são grandes demais. São, é verdade. Posso acrescentar alguma coisa? Tá. Eu acho mesmo que os programas são grandes demais. No fundo, eu acho que a gente podia ensinar menos, porém melhor. Né? Se os alunos soubessem menos coisas, mas mais bem aprendidas, seria mais adequado. Um dado novo, que o pessoal aqui da mesa ainda não conhece, é que num colégio famoso aqui do Rio de Janeiro, os professores de matemática pegaram todas as provas dos principais vestibulares aqui do Rio de Janeiro, dos últimos 5 anos. E, para cada questão da prova de matemática, eles anotaram a que conteúdo se referia. Então, nos últimos 5 anos, o dado surpreendente foi que, nos últimos 5 anos, nos vestibulares, cobrou-se somente 36% do programa. Ora, se os vestibulares nos últimos 5 anos, reunindo todas as questões de todas as provas, isso cobre 36% do programa, é um claro sinal que o programa está grande demais. Não é? Por que isso acontece? É porque as bancas são ótimas. E como há uma limitação do número de questões, então, evidentemente, quem tem bom senso, olha aquele programa enorme e vai buscar aquilo que é mais importante, não é? Então, mais relevante. E aquilo que for mais sofisticado ou mais difícil, ele não vai perguntar. É natural isso. Então, as coisas ficam limitadas a uma fração um pouco maior que 1/3 do programa todo. E um dia a gente teria que pensar seriamente nisso, né? Agora, mesmo antes disso, Wagner, eu acho o seguinte, muitas vezes eu converso com professores que trabalham
por exemplo, no ensino público, que tem limitação de número de aulas, etc., eu acho que vocês fazem um serviço para os seus alunos, ensinando dessa maneira que o Wagner falou, ou seja, ensinando menos, mas melhor, quer dizer, menos conteúdos, mas melhor. Porque, no final das contas, tá, os alunos vão... É claro, você corre um risco, tá? Você corre o risco de chegar na prova lá e falar, meu professor não ensinou, tá, esse assunto, mas um aluno, para ser bem sucedido aí no vestibular e tudo, ele não precisa tirar 10 na prova, né? Tá, ele precisa tirar uma nota razoável aí na prova. Então, ao fazer um ensino em que o aluno realmente aprenda, mesmo deixando de lado, tá, certos tópicos que estão no programa, você está fazendo um serviço para ele. Tá? Precisa ter uma certa coragem para fazer isso, mas eu estou convencido de que isso é uma coisa boa para os alunos. Ok. Agora, antes de passar a palavra para o Luiz Henrique, que está aqui esperando a vez dele falar, eu queria responder uma pergunta aí, o seguinte. O professor Elon, que refere-se a mim diretamente, né, usou apenas uma matriz para escrever os coeficientes de um sistema, mas não fez nenhuma teoria a respeito delas. Bom, eu usei a matriz para escrever os coeficientes de um sistema porque eu quis dar um exemplo para mostrar. Primeiro, porque aí é a origem das matrizes, no sistema de equações lineares. Para mostrar que não tem muito cabimento a pessoa chegar numa classe e começar a falar matriz é isso, as operações são essas, etc., sem dar nenhuma explicação para aquilo. Quer dizer, aquilo surgiu do sistema, então vamos tratar das matrizes porque elas são importantes para resolver sistemas e para entender o significado do sistema. Eu podia ter escolhido outra coisa, mas não vejo nenhuma escolha melhor, mais adequada do que essa, mesmo porque a gente ia tratar de sistemas, então começar daí. Não é isso? E a teoria feita sem motivação não tem graça, né? Nem deve ser feita. Agora, Luiz Henrique, você vai responder essas perguntas sobre números complexos, tá bom? Eu vou ler uma frase que você vai se sentir meio acanhado de ler em voz alta, então eu vou ler. Os números complexos foram brilhantemente apresentados e motivados em seu estudo. Só um instantinho. Essa é do Everaldo. Vocês conhecem o Everaldo, aqui do Rio? Não conhecem, talvez, mas ele é o Schumacher. Todos conhecem o Schumacher. Pronto. Isso. Muito bem, Everaldo. Então, depois você dá um abraço no Luiz Henrique. Brilhantemente apresentados e motivados. Vimos a equação do terceiro grau, mas creio ser assunto muito pesado para o ensino médio. Temos ainda o fato de que complexos são de difícil conceitualização. Bom, no plano cartesiano, a operação de multiplicação é de difícil intuição. Pergunto, como introduzir e motivar esse assunto de forma agradável e inteligível? Bom, a única resposta que eu tenho é que eu tentei fazer isso, né? A aula... Que a apresentação aqui, eu acho que foi perfeita, mas uma adequação para o curso que se propõe a ser aqui, acredito que foi perfeito. Mas o que eu estou pensando é uma adequação àquele aluno que nunca viu e que acredito que ainda está começando a verificar, que eu acho que é extremamente abstrato essa apresentação para ele. Everaldo, você leu o nosso livro? Sim. Talvez eu não tenha entendido, então. Não entendeu, não viu, porque está lá uma série de problemas geométricos resolvidos por meio de números complexos. Quer dizer, a multiplicação de número complexo... Bom, eu vou deixar o Luiz Henrique falar. Não, pode falar. Bom, eu não tenho certeza, eu não tenho experiência nenhuma no ensino médio, mas eu acho que para o aluno, pelo menos para alguns alunos, deve ser mais interessante ouvir uma história de como é que as coisas foram descobertas e motivadas, do que simplesmente o professor chegar na primeira aula, nos complexos, são essas coisas aqui, x mais y, e sair fazendo conta, sem nenhuma motivação. Eu acho que se você motivar, a multiplicação é uma coisa que é diretamente motivada, dá conta que foram feitas historicamente. Eu acho que não tem nada a perder com isso.
uma contribuição aqui. Realmente, números complexos você jamais vai utilizar na padaria, na feira, na sua vida cotidiana. É verdade isso. Você, na feira, você usa porcentagem, você usa frações, né? Mas não vai usar números complexos. As aplicações concretas dos números complexos estão num plano acima. Quem for, por exemplo, estudar engenharia elétrica, não vai viver sem números complexos. Não, senão as coisas absolutamente não funcionam. Então é preciso também contar essas histórias para os alunos, que nem tudo da matemática está presente no dia a dia dele. Tá? Algumas coisas estão, outras têm aplicação num plano acima. Bom, tu fala sobre a multiplicação de números complexos, forma trigonométrica, por exemplo. Eu falei a operação na forma algébrica motivada só pela necessidade o desejo de querer que as propriedades distributiva e comutativa fossem satisfeitas. Mas tem a forma trigonométrica que é excelente para você motivar, para usar em coisas geométricas também. Né? A multiplicação, como eu falei, é uma rotação essencialmente seguida de uma escala. Então isso tem muita coisa para fazer se estudasse transformações no plano com matrizes, que seria uma coisa muito mais interessante do que matrizes. Você mesmo discutiu comigo ali, sentado, enquanto estava sendo resolvido um problema de geometria analítica, que se nós tivéssemos aquele problema que tem uma circunferência e um triângulo equilátero inscrito na circunferência, usando o número complexo, aquilo sai de maneira bastante elegante. Quer dizer, uma série de problemas relativos à geometria plana podem ser resolvidos de maneira bastante simples, utilizando número complexo, e, pela enésima vez, o nosso livro contém uma quantidade razoável de problemas desse tipo. Quer dizer, para motivar, nós reconhecemos, isso que o Wagner disse é correto, o número complexo você não vai usar para comprar coisa na feira, mas você tem problemas que você pode resolver, problemas de geometria com números complexos. Bom, agora vamos fazer uma interrupção, que ninguém é de ferro, e depois a gente volta para falar mal dos outros. Mas podia levantar?